são 10 horas de uma terça-feira e fazem mais ou menos 10 anos que eu quero gravar um vídeo pro YouTube. E esse é o meu primeiro vídeo, chamado Você Precisa Começar. Bom, eu tenho pensado muito sobre alguns caminhos na minha vida e acredito que, na verdade, a maioria das pessoas, talvez, quando chega ali nos 27, 28, começa a questionar algumas coisas. Talvez não a maioria das pessoas, mas falando da minha geração e dos meus amigos e das pessoas com quem eu já conversei, que já passaram nessa fase ou estão nessa fase. Esse é o momento, às vezes, de muita confusão, que a gente começa a rever coisas sobre a nossa vida e algumas escolhas, decisões que a gente começa ali a refletir sobre, né? E tenta ali saber o que fazer com isso. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente pra mim mesma, na verdade. Pensando que talvez ajude alguém, mas que também tem coisas que eu preciso fazer. E gravar um conteúdo pro YouTube é uma delas. Uma vez que desde pequena, na adolescência, pré-adolescência, eu sempre fui uma pessoa que sempre estive em projetos, assim. Então eu já tive banda com uma amiga da minha rua, eu já tive muitos blogs, eu já gravei vídeos paródias vídeos paródias, né? Então eu e minha prima a gente pegava câmera digital na época, talvez, eu não lembro. E a gente fazia montagens e vídeos de músicas. Então eu lembro de uma paródia muito incrível que a gente fez da Keisha, né? Da música TikTok, numa época. Esse é um exemplo. Esses exemplos, na verdade, que eu tô dando é mais pra falar que eu, especificamente, eu sempre senti que precisava me expressar de alguma forma criativamente. Então eu já tive blog, já escrevi poesia, e já tive blog de fotos, de textos e enfim, eu antes de ir para letras e fazer meu mestrado em letras, eu queria ali ser jornalista, né? Eu queria fazer jornalismo. Então, eu sempre senti essa necessidade de me expressar nesse lado da comunicação. Agora, com 28, eu tenho me deparado com alguns cenários na minha vida ali que não necessariamente estão me colocando nesse lugar de trabalhar com criatividade. Então, esse vídeo é mais pra mim. Eu precisava fazer esse vídeo. Precisava falar também que conforme... faz um tempo já que eu quero fazer um vídeo no YouTube e sempre tenho colocado vários empecilhos, vários obstáculos. Então, eu sentia que eu precisava de algum amigo fazendo comigo. Então, parecia que eu ia me sentir muito mais confortável e o vídeo ia ser muito mais interessante se eu tivesse algum amigo meu fazendo esse vídeo comigo. E não descarto a possibilidade, mas eu não podia depender de uma pessoa mais pra começar, porque, enfim, é inviável. E até porque, né, a gente tem que estar sempre no mesmo ritmo ali, próximo, poder gravar. Enfim, esse era um dos obstáculos que eu coloquei pra mim, que era eu precisava de alguém gravando comigo, porque parecia que ia ser mais engraçado, ia ser mais legal. Aí apareceram outros obstáculos, né? Eu precisava de uma câmera boa, precisava de um microfone, precisava de um tripé, e precisava pintar meu cabelo, eu precisava fazer minha sobrancelha. Então, eu fui criando tantos obstáculos e tantas coisas que era uma pendência que ia começando a deixar de fazer sentido. Só que ao mesmo tempo eu já tinha comprado microfone, já tinha comprado tripé, então eu precisava usar pra alguma coisa. E esse é o ponto, na verdade, que é talvez eu começasse também de um jeito legal, sem o tripé, sem o microfone, enfim, e sem a boa câmera, e sem pintar o cabelo, e sem fazer a sobrancelha, e sem um amigo. Mas eu comecei agora, depois de ter colocado os obstáculos e de ter de fato ali chegado num ponto em que foi ficando tão ridículo que só parecia uma desculpa. Então, às vezes a gente chega nesse nível de procrastinação, né, do ridículo. Eu não tenho nenhum, aqui eu não quero falar, né, de nenhuma teoria e, enfim, nenhum livro que eu tenha lido sobre isso. Estou falando estritamente da minha experiência empírica. Então, às vezes a gente é ridículo, às vezes a gente coloca obstáculos e procrastina. E essa é uma das mensagens que eu gostaria de passar, assim. Então, vendo todos esses obstáculos, quanto maior a lista ficava, mais eu ficava pensando, pra onde eu tô indo? Né? O que eu preciso, qual vai ser o próximo passo? O que eu preciso fazer? Até que eu cheguei nisso, do próximo passo, não, senta, grava e fala alguma coisa. E isso pra mim tem um pouco a ver com esse processo de estar nessa idade de 27, 28 anos, em que nem tudo que eu desejei e sonhava deu certo. E eu posso falar mais sobre isso em alguma outra ocasião.
E não, o deu certo aqui não é necessariamente que não tive um retorno ou que existe um arrependimento, mas que não deu certo no sentido de que eu cheguei no ponto daquela coisa que eu percebi que não era o que eu queria. Então, talvez os 27, os 28 tenham um pouco a ver com isso, né? Com você já ter feito algumas coisas, saber exatamente o que você quer, o que você não quer. Na verdade, às vezes nem saber o que você quer, mas saber exatamente o que você não quer. E aí você vai transitando e experimentando até descobrir alguma coisa que você queira. Então, talvez o não querer, ele é tão importante quanto querer. Então, eu estou nesse momento de sistematizar e ser mais rígida com o que eu não quero. Porque eu sempre fui muito flexível, eu acredito que existem pessoas que são mais determinadas e mais rígidas com as coisas que elas querem e isso é extremamente admirável. Mas talvez por alguma questão astrológica aí, eu não seja esse tipo de pessoa tão rígida com o que eu quero. Então, por ser tão flexível, às vezes isso também é um problema, porque a gente que é muito flexível, a gente vai caminhando pelos espaços e vai tentando coisas e relativizando essas coisas. Então, talvez isso aqui dê certo. E às vezes não dá. E é muito, tô falando muito abstrata, de uma forma um pouco abstrata, mas é porque eu acho que já é um tema também para um outro momento ali de falar, né, desistir dos meus sonhos. E agora? Mas o que eu quero dizer é que com 27 anos, 28, tudo bem estar perdido. E você precisa começar. Então, isso é um pouco mais pra mim, ver, não quero mais colocar obstáculos, então eu quero lidar com os obstáculos reais. Então, teve um último obstáculo que eu coloquei que eu acabei de, que foi hoje mesmo que eu rompi com esse obstáculo, e é por isso que eu tô gravando, inclusive. Foi o último obstáculo que eu rompi com, foi que eu sentia que eu precisava gravar de dia. Mas eu tenho um trabalho de dia, né? E que eu não conseguiria parar pra gravar, enfim. Então, esse foi o último obstáculo ridículo que eu tinha colocado ali pra mim mesma. Eu cheguei nesse ponto que agora eu tô gravando, porque eu acho que todos os obstáculos foram driblados de alguma forma, obstáculos que eu mesma criei. Talvez o próximo seja não demorar tanto editando e cortando e só postar e colocar pra alguém assistir, pedir pra algum amigo assistir e ver o que achou. Então tem mais algum obstáculo. Mas se você tá vendo esse vídeo, se esse vídeo tá no YouTube, se você assistiu esse vídeo, enfim, esse vídeo tá disponível pra você, é porque eu decidi começar e você também precisa começar. Mas uma coisa que eu queria dizer é justamente, né, a questão de se adaptar. Então, tem uma lista de obstáculos, mas tem coisas que eu preciso fazer. Então, eu vou fazer adaptações desses obstáculos, que eles sejam cada vez menores de tamanho mesmo, de me impedirem menos de fazer o que eu preciso fazer, o que eu sei que eu preciso fazer, tá? E às vezes, por exemplo, também aconteceu uma coisa que eu pensei muito em adaptação, que foi a garrafa de café de casa quebrou, e era uma garrafa que eu gostava muito, que eu comprei logo no primeiro mês que eu me mudei, e tinha uma memória afetiva com a garrafa de café. Bom, enfim, eu já falei que existem algumas coisas ridículas sobre o ser humano e não vou fingir que não existe. Eu gostava muito de uma memória afetiva com a garrafa de café mesmo. Garrafa de café mesmo, um objeto da cozinha totalmente ordinário. Mas eu tinha uma memória afetiva com essa garrafa quebrou no chão, sim. E era uma garrafa muito boa, então é até estranho ter quebrado, porque assim, eu vou gravar um vídeo, mas pra gravar um vídeo eu preciso tomar um café, fazer um café pra poder me dar um gás pra comer. Eu lembrei que a garrafa tinha quebrado. Aí eu lembrei de um copo térmico que eu tinha comprado um tempo atrás, que não tava tendo serventia nenhuma. Então, o que isso quer dizer? Pera. Às vezes você não tem, que você não vai ter a garrafa de café, mas você vai lembrar de um copo térmico que você tinha, para que você pode guardar café nele e que o café vai ser minimamente conservado. E isso talvez seja adaptação, mas isso também é sobre comece. Comece a fazer o que você sente que você precisa fazer e faça uma adaptação dos obstáculos que você está colocando para você mesmo. E é isso.